Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Estamos aqui com o programa Ponto de Vista, dando continuidade a uma série de entrevistas com os vereadores da Casa para fazer um balanço do mandato nesta última legislatura. Como você deve ter notado, a gente está fazendo esse programa de maneira remota, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus, que pede nosso isolamento social. Então já peço também sua compreensão para qualquer dificuldade técnica. E no programa de hoje a gente vai receber o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT. Vereador, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara, mesmo que de maneira virtual. Falou, Renata, é todo prazer, tudo meu, estou à disposição aí das perguntas. Tá certo. Vereador, primeiro, a gente não pode fugir muito desse assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da pandemia, da gestão dessa crise sanitária, mais especificamente aqui no município de Guarulhos, uma crise sanitária que também causou uma crise econômica. Então, Renata, eu estou acompanhando de perto aí todos os processos do dia a dia, né? Todos os problemas aqui, eu acompanho todos os dias os números aqui da cidade, acompanho até o problema da ação da gestão municipal sobre a questão da pandemia. Eu tenho umas críticas, estou acompanhando, tem ido lá no SECAP, né, que é o ponto de referência maior que recebe parte da população sobre o Covid-19. Então eu estou bem atenado no assunto aqui e também faço meu trabalho aqui social para minimizar as dores da população provocado pelo Covid-19. E o senhor também, como professor e integrante da Comissão Permanente de Educação aqui da Câmara, o senhor já foi presidente dessa comissão, está sempre bastante envolvido nesse setor. E a educação é um setor que enfrenta grandes desafios nesse momento de pandemia e de isolamento social. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, dessa questão da educação à distância. A gente sabe também que é uma população vulnerável que não tem acesso a equipamentos eletrônicos, à internet. Como é que está sendo esse período? Então, não só eu estou dando aula também aqui pela internet, mas eu dou aula para os cursinhos comunitários de maneira remota. Não é diferente das escolas públicas, né? Da escola municipal, no qual eu tenho uma filha também que estuda na escola municipal. Essa pandemia mostrou a cara não só do nosso município, como do país todo, como o país tem uma desigualdade social profunda, né? Profunda. Nem ter aula de maneira remota o país pode, a cidade pôde ter, por causa grande parte da população não tem acesso à internet. E quando tem, é de maneira muito precária, né? Eu dou aula nos cursinhos comunitários e ali uns alunos mais articulados, mesmo que sendo das comunidades muito pobres, muito carentes, mas são alunos muito atenados, né? Alunos até de alto nível, e teve muita dificuldade, está tendo dificuldade de participar das aulas, que quando tem acesso à internet, ela não funciona bem. E aqueles que não têm, né? Já vi isso aqui na região nossa aqui de Guarulhos, aquela região da Vilani, da região do Marcos Freire, do Pirambá, Sítio São Francisco, a internet ela é muito ruim. Então, a população, esses alunos não teve acesso, não teve dificuldade de ter acesso às aulas por causa disso. Então, a pandemia mostrou a cara da desigualdade social do Brasil, como está distante essa condição social do nosso país. E como que o senhor vê essa possível retomada em setembro, que o governo do estado está estudando para retomar as escolas estaduais em setembro? Depois de alguma resistência, houve também o adiamento do Enem. Como é que o senhor imagina que vai ser essa retomada? Então, eu quero ver de que maneira que vai ser essa retomada, né? Porque eles falam que uma retomada com distanciamento, como é que você vai distanciar? Quer dizer, para nós, professores, é um sonho, né? Ter de 40 alunos na sala de aula, baixar para 15, 20. Então, bacana, ótimo. Isso aí, talvez que permaneça assim, né? Com a quantidade de alunos em sala de aula diminuta para fazer um bom trabalho. Obviamente que é um sonho do professor trabalhar com um quadro de alunos menores para qualificar melhor o trabalho. Mas eu duvido se tem... Isso aí eu escuto os especialistas, né? Eu não sou especialista na questão da pandemia, mas eu escutando eles, eu acho que há uma dificuldade aí desse retorno às aulas, já que a curva ela
não virou ainda. Então, ainda há problema aqui no país para retomar essas aulas em setembro. Vereador, ainda nessa questão da educação, nessa legislatura foi votado um projeto que era uma demanda social do passe livre, era uma demanda inclusive da oposição, mas um pouco diferente do que foi aprovado, né? Foi chamado de passe livre estudantil, mas na verdade é um benefício exclusivo a estudantes de baixa renda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto que foi aprovado e sancionado, apresentado pelo governo. Então, isso aí não pode chamar de passe livre aqui lá. Isso aí é uma ação social, uma tentativa de ação social que o prefeito fez para justificar na campanha eleitoral que ele prometeu passe livre. Nós, da oposição, tentamos transformar em passe livre. Colocamos várias emendas para que realmente virasse passe livre. Mas na prática não é um passe livre. Aqui em Guarulhos não tem passe livre. Mais uma vez o prefeito enrolou, mentiu para a população, está mentindo para a população, que dizer que aquilo é passe livre não é passe livre. Eu estou fazendo levantamento quem são essas pessoas beneficiárias dessa ação, desse passe de ônibus, né, que eu não posso chamar de passe livre, né? Eu não vi ninguém na cidade que foi lá e tirou, não vi, né? Porque os alunos que teoricamente deveria ter acesso, aluno de baixa renda de acesso a esse chamado passe livre do prefeito, ele já recebe de outra maneira acesso ao transporte. Então isso não é passe livre, isso é enganação para justificar um discurso de campanha lá atrás. Vereador, ainda nessa questão de isenção, de gratuidade no transporte, o senhor conseguiu aprovar um projeto, que inclusive foi sancionado, ele diz respeito à visão monocular, né? Reconhece a visão monocular como uma deficiência, isso acaba abrindo oportunidade de ter uma isenção na tarifa. Explica para a gente mais ou menos como é que é esse projeto. Isso é uma demanda nacional, né? Aqui não é nem criação minha, isso aí foi o Conselho Nacional dos Monoculares. Monoculares é aqueles pessoas que têm uma visão limitada, né? Aquele que só enxerga de olho só. Inclusive, o gesto deles é assim, ó. Eles usam esse gesto, né? Eles só enxergam de olho. Então, isso é uma demanda nacional da Associação Nacional dos Monoculares. Eles me pediram para colocar esse projeto na Câmara, eu coloquei, foi aprovado e sancionado. Aqui em Guarulhos, todos os monoculares que quiser ter acesso ao transporte gratuito, só chegar lá e entrar com ação com laudo médico e consegue entrar, receber esse benefício. Então, não, eu deixo bem claro que é uma demanda nacional, que não é criação minha, né? Eu só fui o condutor do projeto a pedido do Conselho Nacional, da Associação Nacional dos Monoculares. E essa lei foi sancionada, está em vigor, porque há uma dificuldade da oposição a aprovar uma lei legislativa, né? A gente tem dificuldade, mas isso aí é uma coisa a nível... o Brasil todo está fazendo isso, né? Eu acho que não ia ter problema de sancionar essa lei, inclusive já está utilizando os monoculares aqui da cidade de Guarulhos. Todos que eu tenho acesso, que me perguntaram, todos já entraram e ganharam, já tiraram seus documentos tudo direitinho, sem problema nenhum. Todos que eu conheço, já foi tudo certinho, estão tirando a documentação. Talvez aqueles que não tiraram é porque não sabe ainda que tem esse direito, né? Então, aqui Guarulhos tem uma dificuldade de comunicação muito grande, pode ser que eles não tenham, algumas pessoas não têm esse conhecimento que tem esse direito. Certo. Vereador, agora tem um outro projeto que o senhor apresentou que aí acho que causa um pouquinho mais de polêmica com relação ao Conselho Tutelar. A última eleição do Conselho Tutelar, ela já teve bastante controvérsia. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é esse projeto, o que mudaria com esse projeto na eleição do Conselho Tutelar. Então, esse projeto foi aprovado, né, no dia 2 de julho de 2020. Foi aprovado em primeira e segunda votação. Falta agora ser sancionado pelo prefeito. O que acontece na cidade, né?
a eleição do Conselho Tutelar aqui na cidade é uma bagunça sem tamanho, e sem comando, né? A gente entende a boa vontade dos dirigentes lá do Conselho, tem boa vontade, mas eu acompanhando a última eleição do Conselho Tutelar da cidade, faltou a ação do Legislativo. O Legislativo tinha que criar as regras de ter eleição. As regras lá eram criadas lá de acordo com a boa vontade daqueles que têm mais influência lá no Conselho. Aqueles mais velhos, aqueles amigos do amigo do amigo, entendeu? Aí eles criaram uma eleição que beneficiava aqueles que tinham mais influência no Conselho Tutelar. Então, o Legislativo tinha que entrar nisso aí. Eu criei as regras, foi criadas as regras para acontecer a eleição. Como é que acontece a eleição aqui na cidade de Guarulhos do Conselho Tutelar? Para não ficar aí sendo manipulado por vários setores da sociedade que às vezes não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, entendeu? Não tem, nem sabe o que é o Conselho Tutelar, nem faz trabalho com as crianças e adolescentes na cidade de Guarulhos, fica interferindo para colocar seus cabos eleitoral de conselheiro, entendeu? O Conselho Tutelar que faz os conselheiros aqui um trabalho muito bacana, muito bonito, muito bem feito e de extrema relevância nas cidades do nosso país todinho. Mas só que, infelizmente, principalmente na cidade grande, alguns conselheiros que são eleitos, alguns, infelizmente, não são eleitos para cuidar das nossas crianças, são eleitos para ser cabo eleitoral de alguns políticos da cidade. Aí nós temos que colocar regras nisso. É isso. Vereador, tem um assunto que o senhor também costuma abordar bastante nas sessões e em requerimentos, que é o Hospital Pimentas. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as demandas do hospital, também nesse momento de pandemia. Então, o Hospital Pimenta a atual gestão está abandonando aos poucos. Ele foi criado na gestão do então prefeito Eloy Pietá, com recursos do governo federal, do governo Lula, e óbvio, todo hospital que se cria, ele vai crescendo gradativamente. Só que dos anos para cá, os recursos, os investimentos financeiros que o hospital está recebendo, cada vez vai diminuindo. Então, se você vai no Hospital Pimenta, está faltando tudo, né? Qual é o que faltou para o prefeito atual, o prefeito Guto? Esse investimento que foi feito lá na tenda do SECAP para combater o Covid-19, beleza, tinha que existir esse investimento, que a maior parte desse investimento é do governo federal e do governo estadual. O que a gente defendia? O que a gente defendeu? Que fizesse no Hospital Pimenta. E o legado desse investimento ficasse na estrutura do Hospital Pimenta. Agora, quando acabar a epidemia, que um dia vai acabar, vai tirar as tendas e vai ficar o que lá no SECAP? Nada. E se tirasse, se tivesse investido no Hospital Pimenta, esse legado ficava para o Hospital Pimenta, ficava a estrutura do Hospital Pimenta. E aí o que nós vamos ver aqui para frente? De novo, Hospital Pimenta sem investimento. Falta investimento no hospital para criar, para ser o que foi falado lá atrás, que ia ser um grande hospital, mas infelizmente a atual gestão não entende assim, né? O que é mais ridículo ainda, né? O prefeito está falando em criar um outro hospital lá na região central, mas nem terminou o que está aqui fazendo, vai criar mais outro. Então, o Hospital Pimenta parece que a atual gestão não quer que ele se torne um grande hospital, e aí fica diminuindo o investimento. Você vai lá e falta tudo, né? Falta desde papel higiênico até os mais complexos equipamentos para a saúde do município. Vereador, o senhor já está no segundo mandato. Eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa última gestão,
tanto uma análise da Câmara de erros e acertos em termos de projetos, como também do governo municipal do Executivo, que é a função do vereador fiscalizar o Poder Executivo, né? Queria que o senhor fizesse uma análise de erros, de acertos, de pendências, do que ainda precisa ser feito. Olha, na atual gestão, eu acompanho a atual gestão fazendo oposição, lógico, de uma maneira propositiva, não faço oposição destrutiva, fazendo proposta, né? Como eu fiz agora, eu estou acompanhando o Covid, o tratamento do Covid-19, né? Eu detectei um monte de problema grave. Eu não saio fazendo barulho e falando, apontando o dedo. Eu vou lá e discuto com o secretário. Isso está errado. Se alguém duvidar disso, vai lá e fala com o secretário. Se eu não discutir com ele, coisas absurdas lá dentro lá no SECAP, no hospital de campanha. Então, a atual gestão que a gente tem fiscalizado, a gente avalia assim, eu pelo menos avalio que foi um governo que foi eleito por acaso, que não sabia quem foi eleito e não tinha se estruturado, se preparado para governar a cidade. Os 2 primeiros anos, né, tropeçou em tudo quanto é lugar, não tinha um pessoal que não tinha cabeça de gestão pública, era um pessoal que tinha cabeça de gestão privada. Quem estudou sabe que é totalmente diferente, administração privada e administração pública, totalmente diferente, não tem, são coisas diferentes. Então a administração privada gera lucro e a administração pública você tem que atender a população, não? Você não está visando lucro. Então eles se atropelaram tudo, né? Agora na reta final tentou dar um ajuste aí, a gente está vendo que parece que começou a governar, e o grande prêmio do prefeito foi agora nessa pandemia do Covid-19, porque o prefeito, como em algumas outras cidades que eu acompanho, lendo, se esconde de trás do Covid-19. Está se escondendo, porque não quer mais resolver outros problemas, se esconde no Covid-19, fez os vereadores lá votar um cheque em branco, dando um cheque em branco para ele, que foi mais de 1 bilhão na mão dele para gastar do jeito que quiser, de maneira que quiser. E aí a gente vê algumas obras assim de manutenção começar a acontecer. Aí a gente fica perguntando, mas será que a grana do Covid agora apareceu? Então, a gente está vendo, né? Recapear as ruas, rua recapeada agora, ação ali, ação aqui. Mas eu fico, de onde é que saiu essa grana agora? Será que é a grana do Covid? Porque ainda não vi a prestação de conta, porque parece que não vai ter, porque a Câmara dos Vereadores deu esse cheque em branco para o prefeito gastar do jeito que gastou. Então, a avaliação que eu faço da administração é um pessoal que não tem mínima noção de gestão pública, né? E não tem uma visão de gerir a cidade. Quer dizer, a palavra gerir também significa coisa ruim aqui na cidade, né? Haja vista, eles chamaram uma empresa de Goiás chamada Geri para gerir um hospital aqui da cidade que não geriu nada, né? É um prejuízo para a cidade muito grande, que quando chegar a prestação de conta aqui na cidade, para votar na prestação de conta lá na Câmara, a gente vai saber o que está falando, né? A gente vai ver direitinho, a gente vai entender muito bem o que a Geri fez aqui na cidade de Guarulhos. Então é isso, eu acho que é uma gestão ruim, não culpa maldade do prefeito, que porque colocou uma pessoa, né, no governo que não tinha mínimo conhecimento de gestão pública, e voto é isso, né? Voto tem suas consequências, tá aí, né? Agora tá correndo para tapar os buracos da rua, para recapear as cidades. Agora precisa saber de onde é que veio toda essa grana, se não é lá do cheque em branco que a Câmara deu para o prefeito. Tá certo, vereador, eu queria agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista. Se você quiser fazer umas considerações finais, a gente vai se despedindo. É isso aí, então, agora em 2020, nós estamos a final desse mandato, do Executivo, do Legislativo. Vai ter eleição, né, dia 15 de novembro, e renova, né, ou mantém
Aí depende o desejo da população, tá bom? Obrigado, Tá Renato. certo. Obrigada, vereador. Eu agradeço também a sua audiência em casa, nesse programa feito de maneira remota. A gente pede desculpa por qualquer dificuldade técnica e a gente se vê no próximo programa, num ponto de vista especial com os vereadores da casa. Tchau.